tem uma prática que muita gente acha que é uma brincadeira, que é uma pegadinha. Eu chamo de vagabundagem, de irresponsabilidade, de prática criminosa, que pode custar a vida de quem não está aí com a tua brincadeira. Extremo mau gosto, sabe o que é? O trote. Rapaz, o que isso gera de perda de tempo, gasto de dinheiro público, colocar em risco os profissionais que vão atender a ocorrência que não existe, você não tem ideia. E quando você ocupa um telefone de emergência com uma brincadeira, você pode estar ocupando no momento que alguém gravíssimo de saúde precisa daquele atendimento. Temos matéria sobre isso, traz aqui na tela Diego Antunes e Célio Gaspareto. Trote e vagabundagem, que coisa feia, hein? Põe no ar. Tem um carro que caiu no peral, sentiram a arvoredo ali, e disse que não consegue sair de dentro do carro. Não consegue sair de dentro do carro? É. Mas e como é que ele tá? Tá respirando? Tá consciente? Eu não sei, porque passou um cara que me avisou agora. Tá bem, já estamos encaminhando. Esse trote, passado por um homem de nome Felipe, é mais um entre centenas de outros registrados nos últimos meses pela Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Chapecó. Profissionais que muitas vezes do lado de cá do telefone, em um plantão com diversas ocorrências reais e graves, precisam estar atentos para não mandar uma equipe para um chamado criminoso. Hoje a central do SAMU funciona junto ao 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó. Ela abrange 72 municípios do Grande Oeste, uma média de 250 a 300 ligações por dia. E quando muitos desses telefonemas são trote, começa aí uma corrida contra o tempo de algo que não deveria existir, colocando em risco a vida de quem está na ambulância e todo e qualquer cidadão, seja ele pedestre ou ocupante de veículo, que está no caminho, no deslocamento dessa viatura. Essas imagens são de ocorrências reais e mostram a destreza que o condutor precisa ter para conseguir driblar o trânsito pesado, muitas vezes andando na contramão, porque uma vida pede socorro. A parte negativa disso tudo é quando todo esse esforço é desprendido por causa de uma brincadeira de mau gosto. Toda ocorrência, quando a gente embarca na viatura para atender, a gente dá o máximo de si. Então, o condutor ele vai ter um deslocamento, ele tem que estar atento a trânsito, a pedestre, então a gente está em risco dentro da ambulância. Normalmente são deslocamentos longos, em BR, que geram uma complexidade. O trânsito em Chapecó hoje, principalmente em alguns gargalos da cidade, é muito complicado. Nesse horário de pico, das 17h30 até as 19h30. Conforme o Dr. Luan, médico da USA, que é a unidade de suporte avançado em diversas situações, essa viatura, que é designada para ocorrências de maior complexidade, chegou a ficar fora da base por quase 1 hora entre ida e volta, para um destino inventado por alguém, um crime grave. É uma ambulância que ela é exclusiva para atendimentos graves. Então, a gente recebeu um trote. Normalmente os trotes eles não são ocorrências de baixa complexidade, são ocorrências de múltiplas vítimas, então normalmente é empenhado, avançada. A nossa ambulância é uma ambulância que tem medicação, que tem ventilador, então gera um custo. De acordo com o coordenador da Central Regional de Emergência do SAMU, atualmente o número 192 recebe uma média de 6 trotes por dia. Em torno de 1.100 ligações nesse último semestre, o primeiro semestre de 2023, né? Antes 660 mais ou menos no segundo semestre de 2022, isso que nos chamou bastante atenção porque não teve um grande aumento no número de ligações diárias, manteve-se mais ou menos o mesmo número e teve um aumento bem significativo, antes em torno de 3, 4 trotes a dia, em torno de 6, 7 dias hoje. O médico reforça que o que para muita gente pode parecer uma brincadeira, para quem trabalha contra o relógio, tudo isso pode custar uma vida.
Uma ligação dessa que dura 2, 3 minutos, esses 2, 3 minutos numa parada cardíaca, num acidente de trânsito com uma vítima grave, pode ser fundamentais. Então é o tempo, às vezes, que você tem para despachar uma viatura e que você está cuidando de uma ligação que vem, que não tem, que é totalmente descabida ou porque é uma brincadeira. Hoje, embora grande parte das ligações sejam realizadas por crianças e adolescentes, inclusive fáceis de ser identificadas, em alguns casos, os trotes são aplicados por adultos, o que é ainda mais grave. Tem adulto que liga, uma das situações que aconteceu foi justamente um adulto que ligou, inclusive eu atendi essa ligação e a gente disparou unidade de suporte avançado, solicitou apoio do bombeiro, do SAE, um acidente com saída de pista, e quando a gente foi visualizar, ninguém achou vítima, ninguém achou nada, não conseguia mais contato com o solicitante e viu que era um trote, né? E veja a quantidade de recursos e que esses recursos às vezes podem fazer falta numa outra situação de urgência, né? De acordo com esse advogado, passar trote em qualquer órgão público é um crime. Conduta de fazer esse tipo de comunicado, ela tanto pode estar enquadrada no artigo 340 do Código Penal, que prevê uma pena de 1 a 6 meses, né, que seria a falsa comunicação de crime, né, e também pode estar incluída, acredito eu, no artigo 266 do Código Penal, que tem uma pena muito mais gravosa, de 1 a 3 anos, que é por conta de interromper ou dificultar os serviços telefônicos para esse tipo de serviço. O jurista reforça ainda que mesmo os adolescentes, que são a maioria nessa prática, podem ser penalizados. Essa conduta também está prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como um crime gravíssimo, inclusive, né? E a criança e adolescente vai estar sob pena de ser incluída numa medida socioeducativa. Infelizmente, com tantos avanços, com tanta evolução que a gente tem, ainda encontramos desocupados. De todas as idades, de toda a classe social que faz esse tipo de coisa. Que mete um nó cego, que conta uma história fictícia e consegue, numa história fictícia, numa mentira, embromar até os atendentes que são treinados para não cair naquilo. Porque eles têm uma sequência de perguntas que eles fazem que a pessoa já percebe se é um trote ou não. Mas tem uns tão ardilosos que pensam tão bem que daí é aquele negócio. Na dúvida, manda porque vai que é verdade. E aí tu manda numa mentira, de repente uma ambulância se envolve num acidente de trânsito, tem que baixar a ambulância para arrumar, fica sem suporte para atender e quem paga o pato? Aquele que vai precisar na sequência, infelizmente, né? Mais um alerta aqui do Balanço Geral.